pessoal, estamos aqui falando do podcast Filomena Legalmente Digital e hoje nós vamos estar inaugurando o nosso primeiro podcast com ele, Daniel Mariano, estrategista de marketing e vendas online, que já ajudou mais de dezenas de empresas e especialistas no mercado. Isso aí, Filomeno. Muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, do meu trabalho, do que eu faço, ajudando as empresas, ajudando especialistas a tornar o marketing mais simples, né, mais descomplicado e principalmente, né, gerando resultado, né? Então é isso que eu procuro fazer, né, sempre com as minhas consultorias. Pois já vamos começar Bora. desenvolvendo. E aí, muitos acham que é só postar e vender. Por que isso é uma armadilha tão comum para quem está começando no digital? Eita! Filomena. Mas tem que começar forte. Chega chegando, a mulher é daquelas, viu? Legalmente que digital incrível. Então vamos lá, isso aqui realmente muita gente acha que postar é o que vai fazer vender. Em partes isso tá certo, tá? Só que muita gente esquece que postar ela faz parte de uma estratégia, ela é meio, ela não é fim. Então, saber o que postar e o motivo que você está querendo fazer aquele post, para onde é que você está querendo direcionar, isso é o que vai fazer a diferença. Então, assim, muita gente às vezes, né, é o que a gente sempre fala, aquela história, só vê o palco, mas não entende o bastidor. Aí vê lá aquele grande especialista que ela admira, fazendo aqueles tipo de post, aquele tipo de view, de vídeo, ou aquela trend, só que às vezes a pessoa não está entendendo o que está ali por trás. Então, existe um estrategista, principalmente desses grandes players, orientando o que fazer e o que não fazer, porque que existe um objetivo. Tem gente que tem condições de, vamos dizer assim, investir um pouco mais para ganhar mais alcance. Então, beleza, eles vão tentar usar o algoritmo ao favor, eles vão usar as trends. Só que para fazer isso tem que ter toda uma equipe de edição, de produção, todo um backstage para poder fazer isso acontecer. E tem outras, às vezes, tem pessoas que não têm todo esse background, todo esse aparato de pessoas para poder conseguir fazer as mesmas coisas. Aí tentam apenas replicar o que eles estão vendo, e aí eles vão dizer: eu tentei fazer e não deu certo. Né? Então não é só sobre o post, é sobre a estratégia que está por trás daquela postagem. É isso que vai fazer realmente a diferença com as estratégias de marketing digital. Não são publicações aleatórias, Não né? são publicações aleatórias. Na sua opinião, qual é a diferença entre vender no Instagram e ter um negócio digital de verdade? Uau, nossa. Vamos lá, vamos conversar, que a mulher trouxe perguntas É, aqui meu filho, fantásticas. eu vim valendo. Então, assim, você tocou num ponto, né, que sobre negócio digital, né, ou vender no Instagram. Então, eu vou voltar novamente ao que eu comentei um pouco antes. Vender no Instagram, ou vender pelo LinkedIn, ou vender pelo YouTube, ou vender por qualquer outro canal. A gente tem que entender que isso é um canal, né? Então, e para a gente utilizar esse canal, a gente tem que entender a melhor estratégia para funcionar naquele canal. E aí o que acontece hoje no mercado? Muitas pessoas criaram um negócio, né, baseado em estratégia de vendas e não em estratégia de marketing. Eu vou só citar aqui um exemplo que aconteceu muito. Quando o mercado de lançamentos começou forte no Brasil, muita gente se especializou em lançamento, só entendia unicamente dessa estratégia de venda, que não é uma estratégia de negócio. E o que foi que aconteceu? Do mesmo jeito que houve um boom de empresas que faziam lançamento, mesma coisa, houve um boom de caída desses negócios de lançamento. Por quê? Porque tudo no marketing, ele tende a durar por um certo período de tempo. Sim. E aí o que foi que aconteceu? Parou de gerar resultado para aqueles experts e tem que descobrir novas estratégias. O que foi que aconteceu? Esses caras não dominavam os fundamentos das estratégias, não dominavam eh, outras metodologias. O que foi que aconteceu? Essas pessoas começaram a sair do mercado e aí, enfim, alguns conseguiram a tempo
descobrir outras formas e aí conseguir se manter no mercado. Mas o que é que envolve hoje? Então, ou seja, muitas pessoas acham que é só sobre criar produtos, e é sobre criar um produto para poder vender e ganhar dinheiro Se vendem sozinhos, e se né? vender sozinho. E esquece que existe um negócio, né? Então o que é que isso é a tua pergunta é muito massa. O que é que eu vejo hoje? Poucas pessoas mais preocupadas em querer ganhar dinheiro do que construir um negócio. Aí, quando a pessoa só foca em querer ganhar dinheiro, ela só foca no produto. Ah, qual é o produto e qual é a estratégia? Qual é o produto e qual é a estratégia? Só que um negócio digital, ele não é baseado apenas em um único produto e uma única estratégia. Eu tive a oportunidade, né, trazer um pouco aqui, num bastidor, né, eu fui estrategista durante o tempo e copywriter leader lá no grupo Febracis. Então, lá tinha uma empresa chamada CIS Digital, né? Então lá era todo um modelo de negócio, onde a gente rodava lançamentos, a gente rodava perpétuo, rodava portal. Então, ou seja, lá existia um ecossistema de estratégia de produtos para cada tipo de situação. Então, ou seja, não era só uma coisa, não era só uma outra, era um ecossistema. Então, é isso que se dá um negócio digital, onde tem esse ecossistema de soluções, não baseado em um único produto apenas, né? Então, e aí essa filosofia, né, vamos dizer assim, ainda está crescendo hoje, já melhorou bastante, mas muitas pessoas ainda não têm essa visão de criar um negócio, e sim em querer ganhar apenas dinheiro ali com um produto ou serviço ali na internet ou no Se Instagram. você for pensar sobre o aspecto jurídico, muita gente hoje, que é uma prática do empresário brasileiro, se preocupar com o jurídico apenas quando já o problema já ocorreu, né? E quando a gente passa para o digital, isso ainda é mais forte, que eu vou lançar um produto na internet, em tese ele vai se vender sozinho, o jurídico é besteira. Quando tem um contrato, aquele contrato é aquele copiar colou da internet, que é geral, muitas vezes ele não vai te proteger como deveria, e você só vai sentir quando começar a surgir os primeiros problemas. Então, crescer sem um marketing estruturado e sem um jurídico que possa casar com esse marketing e trazer um marketing consolidado, fica mais difícil esse crescimento Com certeza. forte, né? Muito, muito mesmo. Assim, você tocou num ponto que, assim, né, já tive a oportunidade, né, de falar, de estar em bastidores de vários outros negócios, e eu vejo que a parte jurídica, ela não é assim, não é que não é dado tanta atenção ou tanta ênfase, né? Eu vi algumas empresas que se preocupavam realmente com isso, mas outras não se preocupavam realmente, né? Sei lá, essa parte de contratação PJ, que acontece muito no digital, tipos de mentorias, né? Então essas políticas de reembolso, De de tributação, tributação, diferenciação. enfim, então assim, a minha especialidade dentro do marketing, né, que me destacou bastante, que foi copywriting, né, que é técnicas de escrita persuasiva. A maioria dos empreendedores ainda não entende, não dão a devida importância em dominar e entender mais sobre essas técnicas. E aí eu vejo muito também você falando agora na sua fala com essa parte digital. Eu tiro até por mim que o meu conhecimento nessa área é muito pouco, né? Então, assim, mas devido às experiências de negócio, eu percebi o quanto que isso realmente faz diferença para aqueles negócios que têm a parte jurídica jamais ali estruturada. Acho que sim. Para ti, quais são os sinais que mostram que o negócio chegou num teto e que ele precisa repensar a estratégia? Interessante isso aí. A estratégia, ela sempre ela está tendendo a mudar porque toda estratégia ela é focada para o público, para aquele perfil de cliente, né? Só que também existe uma coisa no mercado e o produto que é a vida útil daquele produto, né? Então, ou seja, a gente tem produtos que eles estão na fase de introdução, tem produtos que estão numa fase de crescente, outra de maturação, e outros, de repente, começam a vir em declínio. Em todas essas fases, as estratégias, tanto de comunicação quanto de marketing, elas são diferentes. Vamos pegar aqui uma coisa, um assunto, por exemplo, que está numa fase de introdução de mercado. Qualquer produto que fala de inteligência artificial, então, ou seja, para poder eu atrair pessoas, sei lá, pode ser jurídico com inteligência artificial,
copy com inteligência artificial, marketing, gestão com inteligência artificial. Você vai ver hoje várias coisas com isso. A estratégia para a gente conectar essas pessoas, ela já é totalmente diferente para um produto que já tem um nível de maturidade, De de consciência. consciência muito maior. Então, entender e saber fazer essa leitura é fundamental para poder a gente saber que tipo de estratégia, que tipo de comunicação é que precisa ser feito. Então, assim, como é que a gente sabe que precisa mudar? Quando realmente começa a cair aqueles dados, aquelas conversões, né? Hoje no digital, hoje está cada vez mais e vai ficar cada vez mais caro comprar leads, né? É você atrair essas pessoas. Então você tem que encontrar outros meios. Existem estratégias para baratear isso, mas comprar, que a gente chama de do tráfego direto, né? Então assim, tem ficado cada vez mais caro. Então às vezes a gente tem que entender se se esse produto, será que não está na hora da gente mudar a abordagem desse produto? Porque talvez as pessoas não estão mais dando a devida importância. Mas quando eu reposiciono esse produto, coloco um elemento novo, eu consigo despertar o interesse de uma maneira diferente, né? Então, assim, eu sempre eu gosto de estudar negócios, porque toda a minha estratégia de marketing é aliada aos negócios. Então, acontece muito com as concessionárias de carro, por exemplo. Você percebe que a concessionária de carro, ela não fica vendendo o mesmo modelo é, o tempo todo. É o tempo todo uma nova versão, uma nova versão. Mas o que é que ela faz? Ela não faz grandes modificações. Ela faz pequenas atualizações. Sim. Ela coloca um elemento novo. O elemento novo é o suficiente para poder você dizer o modelo 2026, o modelo 2000. Não é uma nova, um novo design, não é uma nova coisa de uau. Não, é um detalhe novo. E eles sabem, a equipe de marketing que trabalha nessas grandes empresas sabe disso. Vamos liberando aos poucos, porque aí a gente vai atualizando o Testando, né? produto e a gente consegue manter o nível de interesse dessas pessoas no mercado. Isso que eu estou falando, isso é sobre estratégia de marketing, porque a estratégia de marketing, você tem que olhar o mercado, o produto e você olha o modelo de negócio. Então, não é só sobre fazer a venda, eu tenho que entender sobre esse mercado, porque não adianta eu querer colocar um produto que as pessoas, não, mas as pessoas elas vão comprar, mas só que existe essa demanda do mercado, né? Então, assim, o Steve Jobs, ele fez uma leitura muito bacana, né? Eu sempre costumo dizer que o pessoal fala que o segredo da Apple não é brand, o segredo da Apple é copywriting, porque eles conseguem gerar desejo para uma característica, para um elemento que é incrível. Às vezes é uma câmera, às vezes é um botão, às vezes é uma funcionalidade, uma cor. Então, assim, é muito legal. Então, até quem está assistindo, dê uma olhada na página da Apple do novo iPhone. Veja como eles descrevem as características do iPhone 25, não, do modelo 25, que é o quê? O 16, né? Que a gente tá aqui, ou é o 17, enfim. Mas eles são muito bons em comunicação persuasiva e de gerar desejo sobre aquilo que eles estão oferecendo, né? Então, é essa leitura que eles conseguem fazer bem e apresentar isso pro mercado. Bacana. Daniel, Daniel Maria, deixa eu te perguntar uma coisa. E aquela história daquele lançamento, aquela promessa, vamos lá, fazer o 6 em 7 dias você vai ganhar 20K. E como lidar com esse tipo de promessa que é agressiva, lidar com a questão do marketing, da questão da ética e do direito, que prevê que a propaganda enganosa, ela é uma infração Sim, que ela pode gerar dano moral, dano material. Como a gente aliar a perspectiva do cliente que quer ser muito agressivo no marketing, mas também essa questão da legislação, que não perfeito. permite uma propaganda tão agressiva e que não dê esse retorno possível, né? Uau, esse assunto também dá. Só ele Já é sozinho um já episódio. é um Mas eu vou episódio. contar tudo. Amara, eu tô com a tarde livre, se quiser, vamos junto. Vamos lá. Mas assim, essa parte das promessas, nossa, isso realmente é o grande gargalo hoje no marketing, ela é a faca realmente de dois gumes, né? Então,
Muitas vezes isso é o que tem afastado, mas também muitas vezes é o que tem atraído, mas principalmente é o que tem gerado muita frustração, né? Pessoas prometendo demais e entregando de menos. E existe muito o contrário, pessoas prometendo menos com medo, né? Sim. E com a baita entrega. Isso até de certa forma é bom porque surpreende, né? Mas com relação às promessas, né? O famoso 6 em 7, né? Eu, acho que o marketing digital no Brasil, né, ele começou muito devido a dois caras muito fortes no mercado. Um foi o Érico Rocha, que Sim. trouxe essa filosofia do 6 em 7, né, baseado nos Estados Unidos, e o Conrado Adolfo, né? Só que o Conrado Adolfo tinha uma outra linha de pegada e o Érico Rocha trouxe o 6 em 7, que viralizou, cresceu, né, com a promessa de você fazer o que é o tal 6 em 7. Você que está assistindo talvez ainda não compreenda. Seis é você fazer 6 dígitos, o primeiro número é dígito e o segundo número é o tempo, é em semanas. Então, você fazer 6 dígitos em 7 dias. Então, ou seja, 6 dígitos, mais de 100 mil reais em 7 dias. Daniel, isso é uma promessa falsa? Isso é realmente possível? Eu disse, olha, isso é realmente possível. Só que todos conseguem? De primeira, não. Aí é que está Tem que gerar autoridade. as entrelinhas do processo, né? E aí, muitas vezes, né, eu já fiz o curso do Fórmula lá, ele fala que geralmente o 6 em 7 é alcançado lá pela quinta, sexta, entre a quinta e a sétima vez do lançamento você consegue alcançar esse 6 em 7, né? Mas é que é possível. Então, dentro do marketing, quando a gente vai criar uma certa promessa, algo que seja atrativo, porque dentro do marketing, o que é que a gente procura trabalhar? A gente procura trabalhar o que as pessoas querem, não necessariamente o que elas precisam. Sim. Então, e lógico que a gente consegue ativar alguns gatilhos que estão guardados na pessoa. Todo mundo quer ganhar mais. Você compra pela emoção, né? Então, ou seja, aí você vê aquela promessa, você se encanta, ok. Só que durante o processo isso precisa ser trabalhado e explicado de como é que isso vai ser feito, né? Não é simplesmente você vai faturar mais de 100 mil reais em 7 dias. E é assim, para você faturar 100 mil reais em 7 dias, dentro da estratégia de lançamento, não é dito que você precisa fazer aproximadamente 60 dias de trabalho para poder conseguir aquele trabalho em 7 dias, que é toda uma estratégia ali por trás e tal. Existem outras estratégias, não é, que ele até traz na metodologia, que você faz isso em 45 dias, em 15 dias, enfim. Existem vários tipos de estratégia de lançamento. Mas, dependendo do caso, isso é realmente possível, né? Eu vou falar de um lançamento que eu fiz. Eu fui convidado por uma agência de São Paulo para fazer o lançamento do primeiro infoproduto da Monja Coin. E aí, enfim, eu não tinha a menor noção. Os caras me deram um PDF altamente técnico falando de Zen budismo. Eu disse, meu amigo, como é que eu vou fazer? Cara, vamos Sim. aplicar a estratégia do Érico. Vídeo 1, 2, 3, 4, oferta. Eu disse, ok, vamos ter que criar uma narrativa para isso aqui. Para a gente precisa dar um significado, precisa trazer importância e precisa realmente, tipo, não é. A gente fala prometer, mas trazer um benefício de ganho real para aquelas pessoas, né? E aí, esse produto, a gente brinca, né? Ele não fez 6 em 7, né? Ele fez 7 em 7. Ele fez mais de 1 milhão de reais em venda em 7 dias, né? E foi engraçado que eu tenho essa conversa, né, printada, que eles disseram o seguinte, né, as métricas estavam boas, eles, cara, se esse produto bater mais de 1 milhão, bater 7 em 7, eu vou dobrar, eu vou te pagar uma comissão, um bônus, né, o mesmo valor que eu te contratei, eu vou te pagar em bônus. Aí eu disse, repete isso, manda aí digitado, cara, tá garantido, beleza. Assinar. Quando teve o print lá, que, né, que eles foram acompanhando lá as vendas na Hotmart, lá bateu 7 em 7. Aí eu disse, e a promessa, tá garantido, meu amigo, só espere 30 dias, porque a plataforma só espera 30 dias para poder liberar, mas se preocupe não que o seu dinheiro está garantido. Então, ou seja, respondendo, é possível fazer 6 em 7, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que vai prometer, o que vai colocar. E muitas vezes, Filó, as pessoas estão prometendo algo
que muitas vezes está gerando mais descrença do que atração. Sim. Então, e aí, eu sempre eu analiso muito isso, né? Essa questão, porque eu não, assim, eu parto do princípio, né, que eu sempre falo, de conseguir garantir aquele resultado daquele cliente, de ajudar ele. Não adianta a gente fazer promessas mirabolantes e aí depois aquela pessoa se frustrar com aquele nível de entrega. Então, assim, as promessas elas precisam existir, mas a gente tem que entender até que ponto é que realmente aquilo está dentro do contexto da realidade daquela pessoa e daquele negócio. Principalmente daquela pessoa, porque pode ser que uma outra pessoa consiga, mas aquela outra pessoa é uma coisa, ela é outra. Então, se uma pessoa consegue 50 mil em uma semana e aquela pessoa só consegue 10, não adianta prometer 50 mil em uma semana, ela tem que prometer os 10, ou que vai ajudar ela a conseguir 10 em uma semana. Então, assim, eu sempre eu pondero muito essas promessas o tempo todo. Tem muita gente para muita mentoria, prometendo muito, que você vai seguir aquele método e de imediato você já vai ganhar 20K por Sim. mês e tal. E muitas vezes essas mentorias não têm um contrato, não tem ali as cláusulas de como vai ser essa entrega, se ali é só um processo para que você possa, porventura, se seguir o método e conseguir ou não. E as pessoas têm que ter esse cuidado, esse zelo, tanto para se proteger como também para proteger a questão do consumidor. O consumidor ele não pode, né, ser levado na brincadeira, fazer uma promessa que, olha, se você comprar a minha mentoria, você vai ganhar. Não necessariamente. Você tem um método que, se você aplicar, tem as etapas, é Uhum. possível conseguir. Porque a mentoria, eu acredito eu, não sei se você acha, Mariano, mas a mentoria geralmente ela é uma atividade meio para você conseguir esse objetivo. Perfeito. Mas ela não tem como garantir o resultado que todo mundo que fizer aquela mentoria vai ganhar 20K no primeiro mês. Então, assim, e muitas vezes esses mentores, eles não têm contrato, muitas vezes só têm um contrato na plataforma de hospedagem, e eles acham que só em ter o contrato com a plataforma, aquela mentoria ou aquele curso online está seguro. Sim. E não está. Existem diferenças de contratos. Tem um contrato do especialista com a plataforma, que é um contrato de hospedagem do produto, do infoproduto. Tem o contrato que existe da plataforma com esse aluno que vai comprar, onde tem um lead, onde você compra o acesso, né? Sim. E tem o do próprio contrato de adesão, que é entre o especialista e o aluno, onde você vai delimitar a sua entrega, como é que vai ser apresentada essas aulas, essa mentoria, quais são os temas, se tem a questão do chargeback, a questão do reembolso, é muito importante aqui quando você tem um contrato, delimitar, né? Se tem um grupo de WhatsApp, ter ali naquela cláusula, como é que fica a questão das políticas do grupo, a questão da LGPD, tudo isso deve estar bem delimitado nesse contrato. Ter só um contrato com a plataforma, infelizmente, não garante sucesso total, né? E você tem que ter esse cuidado na hora de lançar o seu infoproduto, né? Essas informações que você trouxe sobre contrato, somente esse boom de mentoria que está tendo, não é uma coisa ruim, isso é excelente. Pessoas que estão ali trazendo suas experiências, seus conhecimentos para poder ajudar pessoas a ter resultados. Hum. E conversando, né, realmente com outras pessoas e conhecendo um pouquinho mais sobre o teu trabalho, eu vi o quanto que é importante ter esse tipo de contrato, porque eu não sabia, né? Eu até confesso abertamente aqui, falando que sobre a importância desses contratos, né? Teve um mentor que aliás, eu tenho um mentor que uma vez ele comentou em uma aula falando sobre essa criação de contratos na mentoria, que ele estava implementando isso no modelo de negócio dele. E olha que o modelo de negócio dele já roda há 10 anos. Ele estava implementando recentemente isso devido a uma consultoria jurídica que ele pegou para poder realmente deixar o negócio estruturado, né? Mas assim, e aí foi quando eu me atentei para esse ponto. Eu perguntei para ele, ele disse: não, é importante porque a mentoria é uma prestação de serviço. Isso. E aí você precisa delimitar o que é a entrega, o que é que essa pessoa ela vai receber. Aí eu, nossa, caramba, não estava sabendo disso. Outras coisas, né? Por É, exemplo, aquela mentoria, ela teve tipo um grupo de WhatsApp com aqueles alunos. Aí, de repente, você como é que é tem o suporte, como é o né? suporte. Aí o aluno começa a reclamar da mentoria dentro desse grupo, começa a causar embaraço, causar Sim, conflito. Você não tem um regramento para poder excluir ele, porque você não tem, então você vai ter que aguentar aquela pessoa até o final, né? Se você tem um regramento que diz que se ele
canal de comunicação para poder qualquer reclamação é outro, e ele continua ali infringindo aquela norma, você pode penalizar uma suspensão ou até uma exclusão dele do próprio grupo. Então, existem infinidade de coisas que pode ter nesse contrato. Mentorias e cursos online que são gravados, né, que são ao vivo, Sim, gravados ao vivo. isso. Você tem a imagem dos alunos. Como é que está a questão da imagem? Está autorizada? Está no Eita, contrato? Porque nossa, até então você precisa deixar bem claro para aquele aluno que ele está sendo filmado, que a imagem dele vai ser utilizada, que vai ser publicada. Será que ele sabe? E se de repente não tem, e lá na frente, olha, eu quero que tire a minha imagem do seu curso. Eu não vai, autorizei. vai que ele não quer aparecer, né? Tudo pode acontecer. Nossa, O jurídico, sim, ele não é para prejudicar o sim, lançamento, nem o curso, muito pelo contrário, ele é para um aliado, para você se total, prevenir, para o teu curso crescer estruturado, perfeito, tanto com o marketing bacana, como a questão perfeito, jurídica. O jurídico anda de lado a lado com o marketing para o curso funcionar perfeito. legal. Sensacional isso, assim, eu dou aula em algumas comunidades, né, de empreendedores digitais que têm mentorias. Sim. E eu não sei se eles têm esse contrato bonitinho que com os alunos, de aceite de uso de reprodução das imagens, enfim, dessa E a legalidade toda. gente a gente está cuidando dos contratos de um cliente como o nosso, que é o Luiz Alencar, que é da Sim, OSA, né. sim, Então, o do Luiz, a gente tem esse cuidado nos legal, contratos dele, quando a mentoria dele, que é filmada com os alunos, a gente colocou, inseriu as cláusulas no contrato. Ele começa o vídeo dele com um aviso que, segundo a LGPD, está sendo filmado. legal, Se você não quer ser filmado, você desliga a sua câmera, tem seu direito de não querer aparecer e tal. perfeito. Então, assim, tem coisas que você não tem essa percepção, mas é importante, Importante. Nossa, né? e como é sensacional para garantir a saúde do mercado, o teu trabalho, Filó, Exatamente. né? Então, assim, principalmente o modelo de negócio de mentoria, que é um modelo de negócio, Sim, né? A gente chama de modelo de negócio high ticket, né? Baseado, tem pessoas que só trabalham fazendo mentorias e tá tudo certo, não tem nada de errado. Só que só que tá baseado, como eu falei antes, né? Só num único produto. Isso é perigoso. A partir do momento que não der mais, o negócio fica instável, muito, como posso dizer, rápido, né? sim. Quando ele para da audiência parar de aceitar aquele produto. Então, tem que ter outros mecanismos para poder atrair essas pessoas. Mas, trazendo aqui um pouco do que você falou sobre essa questão das regras, sobre as promessas das mentorias, né? Sim, sim, Então, assim, as mentorias é algo assim, né, que vem crescendo, só que eu vejo que essa parte dessa estruturação de modelo de negócio realmente é uma coisa assim que eu vejo que falta melhorar bastante, né? Como eu trabalho muito nessa parte de consultorias, eu não vejo tanto essa preocupação, né? Eu vi em uma empresa muito bacana que ela é muito conhecida pelo marketing agressivo dela, né? sim, sim. E que era a Empíricos, que hoje já praticamente está fazendo mais relançamento, mas depois ela vendeu a participação que ela tinha com um sócio americano, e aí ela conseguiu cuidar do próprio marketing, e aí eles implementaram um compliance para poder não sofrer tanta pressão, enfim, porque eles batiam no governo, então uma série de coisas Sim. em vários órgãos públicos, enfim. Então eles tinham, e não só a questão das promessas também de retorno de investimento financeiro, né? E aí eles trabalhavam muito o compliance para poder exatamente entrar naquela linha no sentido de o que eu estou falando realmente é provado e é possível ser utilizado para poder gerar negócio. Então, por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas estão prometendo muitos resultados nas mentorias que às vezes e elas se colocando como sendo quase que a salvadora. Olha, eu vou fazer isso, eu vou isso. Ele disse, é muito perigoso a pessoa falar isso porque ela vai passar por um processo. É, Sim. é uma linha tênue, né? É a mesma coisa, é tipo assim, um nutricionista garantir que você vai Vai perder e que peso. vai perder peso. Ou que um personal trainer vai garantir que você vai emagrecer também ali. Porque tem aquela parte que
é só você ter que fazer. Então, ou seja, se você, a nossa parte de se alimentar direito ou de treinar não for feita, Vai rolar. não vai dar certo. A mesma coisa aumentou. Então, ou seja, aí acontece o que eu começo a falar. O mentor ele tem que muitas vezes saber vender o plano e não necessariamente o resultado, Sim. É porque aí que o marketing entra com aí é tudo. Aí que tem que entra a saber. estratégia, saber apresentar isso. Porque se você apresenta o plano e não necessariamente, vamos botar assim, o plano 5 quilos, né, de emagrecimento por mês. Imagina só que aumentou na área de nutrição. Ela vai comprar o plano. Sim. O mentor não necessariamente é o responsável. O mentor ali é o que vai dar o direcionamento, vai trazer a experiência, vai fazer a lapidação da rota. Mas aquela pessoa ela vai seguir a jornada dela, né? Por isso que usar a palavra plano é algo que ajuda a, vamos dizer assim, a deixar essa promessa mais atrativa, mais viável e legalmente a pessoa ela está comprando um plano e não necessariamente o mentor que está prometendo um resultado. Mariana, tu acha que isso a gente pode, a questão do plano, pode ser uma grande diferença entre o negócio digital que escala de forma sustentável, daqueles que vivem só apagando incêndios? O plano Sim, pode ser um dos instrumentos para poder, para a pessoa é, diferencial. a questão, o plano, ele são abordagens, né? Então, assim, para um negócio escalar, né, ser sustentável, a gente precisa analisar, Saudável, né? a gente precisa pensar nos pilares desse negócio, né? O modelo americano, que é o modelo de marketing que eu trabalho e aplico, ele pensa muito sobre isso. Não é sobre você fazer uma campanha de marca, é você ajudar a estruturar um modelo de negócio. E lá é muito bacana que eles trabalham em três frentes o tempo todo. Linha de atração, linha de monetização e linha de ativação. Sim. Então, ou seja, geração de novos contatos, como é que eu trago esses contatos e gero vendas, né? Como é que eu faço vendas para esses contatos e como é que eu ativo esses contatos que já passaram e não compraram. Bom, Ou pegar quem já comprou e vender novamente. Então, ou seja, quando eu tenho um modelo de negócio onde eu tenho produtos que geram atração, onde eu tenho produtos de monetização e eu tenho produtos de ativação, você tem um modelo de negócio que ele não está pautado só em atrair novos, não tá pautado só em vender para quem já é cliente, não está pautado só em ter que ficar, sei lá, tendo que fazer promoções, enfim. Por quê? Porque existe várias engrenagens girando dentro daquele negócio, né? E, muito e sentido, não né? e não o único. Eu costumo sempre dizer, a maioria dos negócios, digital ou não, quando se trata de marketing, muitas vezes eles só pensam mais em atrair novos, atrair novos, atrair novos, atrair novos. E aí esquecem, às E vezes, tem os antigos. de quem já está dentro. Eu vou citar um caso que aconteceu com uma clínica em São Paulo, que eu prestei serviço lá. Ele tinha um andar, ele tem, na verdade, um andar, essa clínica existe ainda, uma clínica muito conceituada lá em São Paulo. E aí ele diz, Daniel, eu preciso de uma estratégia de marketing, a gente se conheceu em um evento em São Paulo. E eu preciso preencher o meu tempo ocioso, tem muito espaço aqui vazio e tal. E lá é uma clínica de estética e cirurgia plástica. E aí, o que foi que aconteceu? A gente lá conversando, ele me comentou uma dor, uma dificuldade dos clientes da clínica não conhecer os outros serviços da clínica. Ou seja, automaticamente ali eu apliquei uma estratégia que a gente chama de estratégia de ativação. Eu peguei já a base Base de de clientes. clientes que ele já tinha e criei uma campanha de marketing para poder apresentar produtos específicos da clínica. E a gente criou uma campanha lá que quem agendasse uma consulta até tal data específica lá ia ganhar um presente especial da clínica que no caso lá era uma hidratação com produtos importados, uma limpeza facial, que isso era cobrado, só que ia ser um presente dado pela clínica. Foi um boom de agendamentos nessa clínica. Ou seja, ele queria, na verdade, mais pacientes, ele queria mais retorno, ele queria Sim, lucro. ativo. Só que ele já tinha um banco que não estava sabendo como utilizar. E hoje a maioria dos negócios não sabem como utilizar
a própria base de clientes para poder gerar novas oportunidades de negócio. E quem é que ajuda isso? Um estrategista de marketing. Né? Então é isso que eu faço, eu ajudo muito. Então, quando eu vou fazer uma consultoria, eu vou analisar primeiro o negócio, para a gente identificar qual é a estratégia que mais faz sentido a gente utilizar primeiro. Depois a gente vai incluindo novas estratégias. Tem algum cara, tu já falou, como a presença de contratos e processos te ajuda como estrategista digital na hora de tomar decisões? Olha, quando tem contrato, é aquela história a gente saber o que pode e o que não pode, né? É onde eu consigo ir e onde eu não consigo ir, né? É um norte, né? É o Para norte, definido. né? É, quando eu, na minha equipe, né, de copywriters, eu falo assim, né, que o nosso trabalho é muito parecido, às vezes, de um advogado fazendo uma petição, né? Ele tem que defender, no caso lá, o advogado ele defende lá aquela tese do cliente. E nós, como copywriter, a gente defende a tese da mensagem. Então, Sim, ou seja, a gente tem que criar os argumentos necessários para a gente conseguir mostrar todo o potencial daquele produto ou serviço. E quando a gente tem essas informações do que pode e do que não pode, fica mais elementos. mais elementos, fica mais fácil, a gente tem mais ferramentas do que fazer do que não fazer, né? Do tipo, coisas que eu posso estar falando, que eu não posso estar falando. Por exemplo, na área médica, principalmente, é, tem coisas que não pode ser falado, né? Então, assim, tem Código de do código ética, de né? ética, né? Perfeito. Por exemplo, na OAB, né? Por exemplo, É bem restrita a é OAB, bem, bem já restrita. melhorou muito, Muito. nossa, graças a Deus. Os conselhos em gerais, né? Vem melhorando um Vem pouquinho. melhorando muito por causa do É, marketing digital, né? E aí, eu acho assim, que né? eles até precisam se modernizar um pouco mais, né? Porque, Nossa, principalmente no direito, assim, na OAB, assim, é bem restrita a questão do marketing, você tem que ter muito cuidado tem que ter muito. com a questão da ética, né? Você tem Muito. Eu tive um cliente que, né, especialista em transplante capilar, excelente médico lá no Rio de Janeiro, fazia parte da associação, do conselho médico de medicina, enfim. E aí eu dando algumas ideias para ele, né, e aí lá, e ele teve um dia que a gente na reunião, ele pediu, pô, cara, não pode ficar postando antes e depois, não pode ficar mostrando lá a cirurgia, pós-cirurgia, e a galera postando, e o conselho, quer saber, eu vou fazer também. Porque tá todo mundo fazendo, tá atraindo paciente, é isso que o pessoal quer ver. Aí eu disse, doutor, sob risco. aí já não é mais minha sugestão. Aí é onde o senhor sabe que onde é que você dá para ir. Ele disse, olha, aí vamos analisar. Se der ruim, o que que pode acontecer? Não, eu vou receber uma notificação para poder retirar aquele material. E ele pode receber um processinho ali se É, o paciente não permitir, né? aí tal, É, enfim, tal. Cara, não, Daniel, eu vou assumir o risco. E olha que ele fazia assumir o parte risco, né? de É, conselhos, de tal, tal, enfim. E aí, enfim, eu sei que ele começou a postar e começou a dar certo. foi. Nunca teve. Pode ser E que sim, aí, pode ser que não, e né? aí, assim, lógico que o pessoal procura flexibilizar às vezes um pouco, né? Eu acho Tem que que ser inteligente também, né? esse é o grande ponto. É assim, se a gente vai fazer uma coisa, não é que é errado, mas que não seria o interessante ser feito, né? É o que não é Não é recomendável, recomendado, né? realmente. Porque assim, eu acho que Dá para faça de uma forma elegante. o profissional do marketing, ele vai até onde o cliente É, diz, né? Então, assim, tem às vezes, não, eu não quero tem. colocar de qualquer forma, se não vai Ok. colocar. E quem está infringindo é Exato, ele, né? exatamente. É. Mas, assim, ele quer correr o risco. Quer correr o risco. Juridicamente falando, o advogado deve se tremer todinho, porque Exato. a LGPD está aí, e aí a gente já pensa em outras, né, variações. E aí a gente sempre procurava trabalhar aí essas comunicações de maneira, não necessariamente prometer muitos os resultados, né, e tal, enfim. Mas nesse caso, ele queria sempre poder colocar o antes e o depois, né? Aquele paciente De que uma forma é, educativa, e aí assim, aí expositiva. ele começou a fazer, tirava o rosto da pessoa, Sim, só descaracterizava, só colocava ali realmente a parte de cima, né? Mostrava já o cara com um topete e já, então pronto. enfim, mostrava outros já fazia questão de colocar o vídeo mostrando para ele já utilizava e tal, enfim. Mas lógico que com certeza não era
o cara assinar realmente dizendo que não, eu autorizei, né? Enfim. Mas foi um trabalho muito legal, a gente fez um trabalho com mais de um ano juntos. Mariana, a gente está já chegando no final do nosso podcast, mas vai Uau! terminar do jeito que começou, hein? Eita, então bora. Qual é a maior mentira que o mercado conta sobre crescer no digital? Eita, qual é a maior mentira? Nossa, tem tantos mitos assim do marketing digital, mas eu acho que um dos maiores mitos é que acho que seria que você para poder você vender, você precisa ter autoridade. É um mito? É um mito. E eu vou me provar, porque eu tenho certeza que alguém aqui já comprou um livro sem nunca ter visto um vídeo do autor, sem muito menos nem saber quem é o autor, mas só porque leu o título, a capa e a contracapa, decidiu comprar esse livro. É. Então, ou seja, e às vezes esse livro ele é best-seller, você nunca ouviu falar do autor, mas comprou aquele livro pela capa. Às vezes até gosto. Então, ou seja, então você não comprou o livro porque aquele cara tem autoridade. Você comprou aquele livro porque o título foi atrativo. Então, assim, para finalizar, se você pudesse dar um único conselho para quem quer crescer com clareza e segurança, partindo do ponto de vista do marketing. Olha, quem quer crescer com clareza, o primeiro ponto é uma estratégia de marketing alinhada ao seu modelo de negócio. Não adianta copiar a estratégia de quem está fazendo lá os dos grandes, daquele play que você segue. Porque muitas vezes a pessoa ela vai se frustrar, porque ela não entende o que é que está rolando ali no bastidor, né? E aí o bastidor é totalmente diferente, gente. A realidade dos bastidores é totalmente diferente. Só que muitas vezes, para você ver aquele palco, aquele negócio bonito, tem muita coisa por trás. Então existe muita intenção, muita intencionalidade. Então, ou seja, para quem quer crescer realmente hoje no digital, o que é que você precisa? Realmente de um planejamento de marketing para poder ir sendo construído passo a passo e você não crescer rapidamente e cair rapidamente, como muita gente está acontecendo, né, com várias pessoas hoje no digital. Então, pessoal, anotaram aí a dica do Mariano, dica de ouro, crescer com estratégia, organizado, com É planejamento, e isso. não esqueçam do jurídico, Não esqueça do crescer jurídico. aliado, né? Você tem que ter tanto o Tem. jurídico como o marketing eficiente para você crescer de forma sólida. Porque crescer sem planejamento, facilmente você pode cair, né? Você pode não quebrar. Então, tem que ter muito cuidado sobre esse aspecto. É isso. Obrigado por ter ficado com a gente e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até mais. Nos encontramos em breve. Obrigado, Filó. Obrigada, Mariana. Nada. Tchau, tchau. Foi ótimo.